Os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal você confere aqui na TV Justiça. É a última edição de 2014 do Plenárias, que está começando agora. Hoje, com os destaques da última semana de julgamentos do ano de 2014, que teve como característica, Karina, o fato de que, como aliás é muito comum acontecer no encerramento do ano judiciário aqui no Supremo Tribunal Federal, 3 sessões plenárias. Nós tivemos sessões nos dias 17, 18 e 19 de dezembro. A sessão do dia 19, uma sexta-feira pela manhã, e caracterizada também pelo tradicional discurso do presidente da Corte, com os números referentes àquele ano que estará sendo encerrado. E também tivemos vários julgamentos, o início, inclusive, de matérias importantes, em perspectiva de continuidade posteriormente, já no ano de 2015. E nessa sessão de quarta-feira, nós tivemos um recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, sendo firmado um entendimento aqui no Supremo Tribunal Federal sobre o cômputo ou não de processos criminais em andamentos contra uma determinada pessoa, um determinado réu, se esses processos poderiam servir como maus antecedentes no momento do juiz valorar o quanto de pena deveria ser aplicada àquele réu. A tese firmada foi a de que, se não houver sentença criminal transitada em julgado, aquela da qual já não caiba mais recurso, esses processos criminais que o réu responde, ainda que sejam vários, não pode servir como maus antecedentes para se calcular a pena daquela determinada pessoa. Foi um recurso extraordinário, portanto, com repercussão geral reconhecida, uma decisão bastante importante tomada na quarta-feira. Na quinta, nós tivemos a confirmação de uma decisão que já havia sido tomada aqui no Supremo Tribunal Federal e que a União tentava desconstituir acerca de concurso público. E na sessão da sexta-feira, o início de uma discussão sobre uso capião urbana, que teve o julgamento interrompido em razão de um pedido de vista do ministro Luiz Fux. Mais uma semana bastante produtiva, não obstante aqui em Brasília nós tenhamos problemas com as chuvas e o tribunal estivesse funcionando na quarta e na quinta-feira, a meia força. Nada disso impediu que as duas sessões, tradicionalmente, que acontecem às quartas e quintas, fossem realizadas, e inclusive nessa sexta-feira pela manhã, também com a realização de mais uma sessão extraordinária. E vamos começar, como sempre, fatiando os julgamentos que nós tivemos durante a semana, começando com a quarta-feira. O Supremo Tribunal Federal mantém a condenação do ex-deputado federal Nathan Donadon, mas aceita um dos pedidos do ex-parlamentar, já que o Supremo Tribunal Federal não pôde fixar valor de reparação de danos neste caso. O ex-deputado, condenado no Supremo a mais de 13 anos de reclusão pelos crimes de peculato e formação de quadrilha, pedia para suspender os efeitos da condenação. A defesa alega que a pena do ex-parlamentar foi mais dura que a imputada aos Correios e que o STF era incompetente para o julgamento. Donadon já havia renunciado ao mandato de parlamentar e, portanto, perdido a prerrogativa de foro. A competência do Supremo Tribunal Federal estaria estabelecida para processar e julgar o parlamentar, cessando imediatamente após a renúncia. O relator do caso explicou que existem provas suficientes para a manutenção da condenação pelo crime de peculato. Disse ainda que a individualização da pena não contraria o princípio da isonomia. Julgou a revisão parcialmente procedente, por entender que a Corte não pode fixar o valor da reparação de danos. É certo que sua acolhida no decreto condenatório violou garantias constitucionais, a começar pelo devido processo legal, pois impôs ao réu uma sanção baseada em preceito normativo superveniente aos fatos da causa e ao próprio ajuizamento da ação penal. Houve no ponto, portanto, ofensa ao texto expresso da lei penal, fenômeno que ocorre não apenas quando se deixa de aplicar a norma, em caso em que deveria incidir, como também quando, como no caso, se aplica a norma em caso em que manifestamente não deveria incidir. A respeito desse tema de ofensa à norma por aplicação indevida, em relação à ação rescisória, que é um tema semelhante, há uma importante e clássica lição de Pontes de Miranda nesse sentido, porque na ação rescisória também, caso de ação rescisória, a ofensa a texto expresso de lei. E Pontes de Miranda, comentando esse artigo,
nesse ponto semelhante ao que dispõe o Código de Processo Penal, diz que há ofensa a texto expresso da lei, não apenas quando a lei não é aplicada, como também quando ela é aplicada indevidamente, em hipótese que não deveria incidir. Em suma, o meu voto é no sentido de julgar parcialmente procedente o pedido revisional, tão somente para afastar da condenação a fixação do valor mínimo de reparação de danos, do artigo 387.4 do Código de Processo Penal, sem prejuízo da persecução correspondente em procedimento autônomo, mantidas íntegras as demais combinações condenatórias. Obviamente, fica esclarecido que não se está aqui absolvendo o autor de reparar danos. E se a reparação de danos se dará pelas vias adequadas em ação independente, como ocorria antes da introdução desse tema normativo. O que me parece que ofende a lei é fixar desde logo, com base numa legislação, desde logo o valor mínimo na ação penal, com base numa lei que é superveniente à própria ajuizamento da ação penal. Esse é o meu voto, senhor presidente. A maioria dos ministros acompanhou o voto do relator e destacou que a renúncia do ex-deputado, um dia antes do julgamento no Supremo, foi considerada como fraude. Se mostra correta a decisão do plenário desta Corte quando entendeu subsistente a sua competência penal originária. É verdade que há alguns precedentes, talvez o mais conhecido deles, do então senador Ronaldo Cunha Lima, quando já se iniciara uma discussão em torno desse problema, tanto que foi uma decisão majoritária, então, proferida pelo Supremo Tribunal Federal. Mas esta Corte tem tido uma posição muito clara a respeito do tema. É claro que a renúncia representa um ato legítimo manifestado por qualquer membro do Congresso Nacional. Traduz uma declaração unilateral de vontade e que produz um efeito muito claro, que é o efeito extintivo do mandato. Eu diria até que teria havido, no caso, o que os administrativistas chamam de desvio de finalidade. É quando alguém pratica um ato com fim diverso daquele previsto em lei. A renúncia, no caso de um deputado, é um ato político-administrativo que gera consequências neste campo, mas, na verdade, o que se queria com essa renúncia era impedir o julgamento do Supremo Tribunal Federal. Portanto, é um ato onde se caracterizou claramente um desvio de finalidade, houve, de fato, uma fraude processual e não se pode, a meu ver, em sede de revisão criminal, revolver este raciocínio desenvolvido e acatado pelo plenário desta Corte. No que tange à questão das circunstâncias judiciais, também penso que houve uma longa discussão com relação a esse ponto. O ministro Marco Aurélio muito bem colocou essa questão também, no sentido de dizer se neste campo se está justamente dentro daqueles limites do justo e do injusto. Não é possível, a meu ver, rediscutir essa matéria em sede de revisão criminal. Nathan Donadon foi condenado em 2008 por ter desviado R$8 milhões em contratos forjados da Assembleia Legislativa de Rondônia na década de 90, quando era diretor financeiro do órgão legislativo. Os ministros ainda negaram um pedido de progressão de regime para João Paulo Cunha. Para o relator, ministro Luiz Roberto Barroso, o ex-parlamentar deveria pagar a multa de R$ 536 mil a que fora condenado para ter direito ao benefício. A maioria dos ministros acompanhou o voto do relator. Karina, voltando à questão do ex-deputado Nathan Donadon, houve essa modificação em relação ao pagamento. Como foi exatamente? Eu gostaria que você detalhasse um pouquinho a respeito dessa decisão. Era uma ação rescisória em que o ex-parlamentar a defesa tentava, de alguma certa forma, reverter a sentença que condenou Nathan Donadon pelos crimes de peculato e formação de quadrilha. Então, havia um esforço quase hercúleo
para tentar derrubar aquela decisão, mas os ministros decidiram por reparar apenas uma parte da decisão, da sentença ou do acórdão, né? Aqui no Supremo, um acórdão, que teria fixado o valor mínimo da reparação de danos. E o ministro Teori Zavascki, que acabou sendo acompanhado no seu voto, entendeu que a legislação que determina que o juiz que vai prolatar a sentença deve fixar o valor mínimo da reparação, ele quem deve fixar o valor mínimo da reparação, trata-se de uma inovação no Código a partir de 2008. E para o ministro, no caso concreto de Natan Donadon, os fatos apurados e pelos quais ele teria sido condenado foram anteriores à lei de 2008, a essa alteração. Então, essa alteração não poderia alcançar esses fatos pretéritos e, portanto, determinou que aquele valor mínimo fixado pelo Supremo Tribunal Federal para pagamento a título de reparação de danos deveria ser discutido em juízo próprio em uma outra ação e que não poderia ser fixado aqui pelo Supremo. Em relação à pena privativa de liberdade pelo qual foi condenado pelos crimes de quadrilha e peculato, ficou incólume, não houve qualquer modificação, então foi dada parcial procedência à ação rescisória apenas no tocante a esse valor da reparação do dano, já que o Supremo não poderia, neste caso, frise-se, né, neste caso, fixar em razão da data da alteração da lei. Sessão plenária da quarta-feira, vamos para a sessão plenária desta quinta-feira, na qual o plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que os candidatos aprovados em concurso para fiscal do Estado de Goiás devem ser chamados para a segunda etapa, mesmo após a realização de um novo certame. A União contesta a decisão do Supremo que determinou a convocação para a segunda fase de candidatos aprovados em concurso para fiscal do trabalho em Goiás. Para a União, todos os candidatos aprovados na primeira etapa deveriam ter sido citados na ação, o que não ocorreu. O relator do caso, o ministro Marco Aurélio, discordou dos argumentos apresentados e manteve a decisão do STF. Ficando, em consequência, a autoridade coatora impedida de nomear candidatos aprovados em posterior concurso de fiscal do trabalho, enquanto não se concluiu o competitório em que os impetrantes lograram aprovação na primeira etapa, o que somente se ultimará com suas convocações à segunda etapa, programa de formação, explicitando-se, por último, que, consoante o edital número 1/94, o resultado final do concurso pressupõe a realização da segunda etapa. Concluo, presidente, imaginar-se a esta altura a obrigatoriedade de candidatos, ainda que aprovados em concursos ulteriores, integrarem a relação processual alusiva ao mandado de segurança, ótica somente exteriorizada nesta fase afunilada, que é a da ação de impugnação autônoma à rescisória, implicaria verdadeira subversão da ordem processual. Julgo improcedente o pedido formulado nesta ação. O presidente do STF e relator da ação, ministro Ricardo Lewandowski, abriu divergência por entender haver erro de fato na decisão da primeira turma. Se a disputa fundou-se em vagas para o cargo de fiscal do trabalho em Goiânia, Goiás, e o certame ulterior teve por objeto vagas existentes em outras cidades do país, não há que se falar em prejuízo ou em preterição dos réus. Registro, ademais, que as cláusulas 242 e 89 do edital 1 de 94 dispuseram acerca de uma classificação geral que viabilizasse o aproveitamento dos candidatos habilitados no concurso, independentemente da região escolhida no ato da inscrição. A seguir, transcrevo as mencionadas cláusulas editalícias, que estão aqui no meu voto já distribuído. Com isso, tem-se o surgimento de vaga na região escolhida pelo candidato. Tem-se que o surgimento de vaga na região escolhida pelo candidato impunha sua convocação para participar da segunda etapa do concurso, ao passo que a inexistência de candidato para prover a vaga ou sua reprovação permitiria à administração pública lançar mão dos candidatos da listagem geral. Ocorre que não restou comprovado o surgimento de vagas na região de Goiás, tampouco oferta de vagas a serem providas pela classificação geral, hipóteses que viabilizariam a participação dos requeridos na segunda etapa do concurso. E mais, ainda que se entenda que as cláusulas editalícias previam a possibilidade de utilizar-se a listagem geral a ser usada no caso de não provimento das vagas regionais,
não restou comprovado nos autos que os requeridos possuíam colocação privilegiada a fim de conferir-lhes preferência sobre os demais candidatos e participação imediata na segunda etapa. Em suma, resta, a meu ver, clara a ocorrência de erro de fato. A maioria acompanhou o relator e os candidatos deverão ser chamados para a segunda etapa do concurso. Os ministros ainda discutiram se pensionistas de servidores aposentados que morreram antes da emenda constitucional 41 de 2003 devem receber o benefício integral. E a sessão da quinta-feira foi a penúltima sessão plenária do ano de 2014, pois nesta sexta-feira aconteceu a sessão extraordinária de encerramento do ano judiciário de 2014. A sessão começou às 10h30 da manhã. Os ministros julgaram 2 processos e divulgaram números que refletem o desempenho do Judiciário e do Supremo Tribunal Federal durante o ano. Ainda antes da sessão, um dos ministros fez uma avaliação dos trabalhos até aqui. Antes do início da última sessão plenária, o ministro do Supremo, Marco Aurélio, fez um balanço dos trabalhos desenvolvidos pelo STF e pelo Poder Judiciário em 2014. Foi um ano de produção maior, e produção maior principalmente no plenário, já que nós deslocamos para as turmas certos processos, aqueles que podíamos realmente deslocar. Isso implicou a possibilidade de apreciarmos os recursos extraordinários com repercussão geral. Na sessão, os ministros analisaram um recurso extraordinário encaminhado contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Os recorrentes contestam a decisão que negou a uso capião de um terreno no município de Caxias do Sul. Pela Constituição, a ação só pode acontecer em terrenos de até 250 metros quadrados. E a área de interesse do recorrente, segundo o TJ, tem 360 metros quadrados. Para o relator do processo, o ministro Dias Toffoli, o pedido tem fundamento legal. Ele deu provimento ao recurso e propôs a repercussão geral ao caso. Dada a relevância da questão do ponto de vista social e jurídico, eu venho a propor, senhor presidente, o reconhecimento da repercussão geral do tema. Em face de todo o exposto, no meu voto, eu estou por conhecer o recurso e a ele dar provimento, para reconhecer aos autores da demanda o domínio sobre o imóvel descrito na petição inicial, dada a implementação da usucapião urbana prevista no artigo 183 da Constituição Federal, devendo o juízo de origem encetar as providências necessárias para a formalização do ato. Os ministros Teori Zavascki e Rosa Weber acompanharam o voto do relator, mas o julgamento foi suspenso por um pedido de vista do ministro Luiz Fux. Ele também distribuiu aos demais ministros uma versão do novo Código de Processo Civil, aprovado esta semana pelo Congresso Nacional e que ainda precisa de sanção presidencial. O primeiro exemplar é expedido pelo Senado Federal, com parecer final do Código de Processo Civil. Vai para a redação final, mas o núcleo do Código está aqui, para que Vossas Excelências tenham a primeira visão do Código e possam lavrar a certeira crítica que sempre faz, inclusive o representante do Ministério Público. O presidente do STF, ministro Ricardo Lewandowski, também divulgou números sobre o trabalho do STF em 2014. Os dados atuais, conforme o levantamento realizado na data de ontem, apontam para o número de 56.053 processos constantes no acervo do tribunal em 2014, tendo ingressado este ano 78.110 novos processos. O que significa isso, em outros termos? Embora tenha havido, em relação ao ano passado, um acréscimo no número de processos novos na ordem de 8,36%, o acervo global sofreu uma diminuição correspondente a 16,40%, comprovando com isso o empenho de cada um dos eminentes julgadores que compõem essa corte na solução célere dos processos. Então, esse dado é significativo. Apesar do crescimento do número de processos, nós conseguimos oferecer uma diminuição de 16,40% no acervo. É um número muito significativo. A média de processos distribuídos para cada ministro saltou de 4.417 processos em 2013 para 5.592 neste ano. E no que concerne ao controle concentrado, o número de processos baixados em comparação ao ano passado atingiu um aumento, em termos percentuais,
percentuais da ordem de 133,77%, tendo passado de 92 processos em 2013 para 215 processos nesse ano. Acho que é um trabalho bastante considerado e significativo. Foram proferidas 110.603 decisões pela Corte como um todo em 2014, entre colegiadas e monocráticas. Repito, 110.603, representando um aumento de 22,91% em comparação com o ano de 2013. Tendo havido um aumento substancial nos números de decisões proferidas em recursos internos, decisões finais, decisões de repercussão geral e decisões de sobrestamento, que são importantes também, porque implicam sempre uma análise daquilo que está sob julgamento de cada um dos ministros na qualidade de relator. Nos órgãos colegiados, houve um aumento das decisões proferidas tanto no plenário quanto nas turmas, da ordem de 5,51% e 23,22%, respectivamente. Portanto, o trabalho no plenário, em termos de soluções, aumentou 5,51% e nas turmas o trabalho rendeu, em termos de aumento percentualmente, 23,22% em comparação com o ano passado. No plenário, nós julgamos em 2014, no primeiro semestre, 1.093 processos, sendo 10 com repercussão geral. No segundo semestre de 2014, julgamos 1.527 processos, sendo que 50 tinham repercussão geral. Total de processos no ano de 2014 julgados em plenário foram 2.620 processos, sendo que 60 tinham repercussão geral, liberando-se milhares de processos sobrestados na primeira instância. Aprovamos nesse ano de 2014, no primeiro semestre, uma súmula vinculante e neste segundo semestre, mais 4 súmulas vinculantes, num total de 5 súmulas vinculantes. Por sua vez, a taxa de congestionamento do STF caiu de 51,77% para 38,86 processos. Um decréscimo que se afigura extremamente animador em termos de prognóstico, em termos de futuro. Ou seja, nós estamos baixando a nossa taxa de congestionamento. E o que é relevante notar é que durante todo o ano de 2014, por razões várias, nós trabalhamos com um número menor de ministros, porque estávamos, em regra, com apenas 10 ministros em plenário. Não obstante isso, a nossa produção subiu e a nossa taxa de congestionamento diminuiu sensivelmente. Além disso, de forma significativa, diminuiu o número de decisões que aguardavam publicações, tendo sido publicadas no final do mês de outubro mais de 400 acordos em um único dia no Diário Oficial, no Diário da Justiça. De outra parte, como já disse, aprovamos 5 novas súmulas vinculantes e zeramos, por meio de uma força-tarefa, o número de processos que aguardavam distribuição. Hoje, não temos na presidência mais nenhum processo que aguarda distribuição, não temos nenhum represamento. Claro que isso aumentou o número de trabalho nos gabinetes, o número de processos no gabinete, mas, pelo que vimos aqui, os ministros deram uma resposta adequada e aumentaram os seus esforços nesse sentido. Tais dados, quero dizer, são altamente animadores, são reflexos dos esforços individuais dos senhores ministros, dos assessores que os acompanham e dos dedicados servidores desta casa, assim como de medidas operacionais que todos nós tomamos, não apenas na presidência, mas também nos respectivos gabinetes, para acelerarmos
a nossa prestação jurisdicional. E estes foram os dados divulgados no discurso do presidente do Supremo Tribunal Federal na última sessão plenária de 2014. Para registro também, houve a manifestação também do Procurador-Geral da República, do representante da Advocacia Geral da União e do ministro Marco Aurélio, o mais antigo presente na sessão plenária desta sexta-feira, marcando o encerramento do ano judiciário de 2014. Karina, durante o mês de janeiro nós teremos as reprises dos principais julgamentos de 2014, alguns deles, pelo menos, em relação ao direto do plenário e também alguns dos principais programas relativos a esses julgamentos do plenárias. Nós temos agora a renovação da jurisprudência no plenário do Supremo Tribunal Federal, com o encontro marcado agora em 2015. Somente em 2015, com o direto do plenário ao vivo e também com o plenárias. Então, até fevereiro, um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo e obrigado sempre pela sua companhia conosco aqui na TV Justiça.